E aí, galera, estamos de volta. Hoje nós vamos falar de outro assunto aqui referente a LaTeX do script. Opa, caiu aqui o negócio do curso Script LX. O que eu separei para falar nessa aula foi sobre, deixa eu ver, deixei bem aqui salvo, aqui, cabeçalho e rodapé. E eu descobri porque que quando eu estava falando lá em referências, que o saque, que eu tinha tirado lá de cima, não tinha funcionado, tá? Para eu explicar para vocês por que não tinha funcionado, que eu sabia que funcionava, mas não funcionou na hora, eu pensei que eu estava doido, mas não estava, era por causa disso aqui, ó, tipos de arquivos. Já fica um adendo aqui para vocês, gente, que o que acontece? O LaTeX, quando eu clico esse botãozinho aqui, ó, Build and View, ele só precisa de fato de 3 arquivos, tá? Ele precisa da pastinha de figuras, Ele só precisa da pastinha de figuras, ele precisa do arquivo text e do arquivo de referência, tá? Ele só precisa desses arquivos. Esse document.doc, document.synctext, document.out.log, .lof, .bbl, .aux, são todos arquivos que ele cria na compilação, tá? Que são arquivos auxiliares para quando você estiver compilando, o arquivo, ele compilar mais rápido. Sempre da primeira vez que você está compilando um determinado arquivo, ele demora, porque ele está gerando esses arquivos aqui, esses arquivos auxiliares, esses arquivos secundários, e cada um tem uma determinada função. Então, por que eu tinha apagado a referência SAC lá em cima e não tinha desaparecido daqui? Porque eu preciso atualizar um desses arquivos. Então, eu preciso literalmente deletar eles para poder atualizar, tá? Isso aqui é uma parada importante que, se você precisar tirar algum dia, fique sabendo. O .text é o arquivo principal, .dvi é o arquivo pronto para ser visualizado e transformado para imprimir, aux, referência cruzada, toque, seção, lof, figuras, lot, tabelas, idx, índice remissivo, log, com os erros, e bbl é o arquivo escrito pelo bibtex, ou seja, eu só precisava apagar esse carinha aqui, porque quando eu compilasse ele ia gerar um novo arquivo, porque ele ia reler as referências. Como ele não chegou a reler as referências, você fala assim, ó, não sei se você apagou ou adicionou, tá? E aí por isso que ele não apagou. Então vou fazer novamente, só para a gente tirar essa dúvida aí, da aula passada. Vamos supor, tem aqui, o saque. Então eu faço /sit, entre parênteses, entre chaves saque. E agora é para ele aparecer. Se ele não aparecer, eu só preciso deletar aquele arquivo. Vamos lá. Vamos conferir. Opa, ele apareceu, tá vendo? O saque apareceu. Agora, se eu vim aqui e apagar a referência do saque, é possível que ele não apague, tá? Porque ele já escreveu no arquivo bbl. Opa, não apagou, tá vendo? Eu vou compilar mais uma vez só para ter certeza. Então, eu não tenho a referência dele no documento, tá? Aqui, ó. É só dar um Ctrl F, Clica aqui dentro, dá um Ctrl F, digita /sit, abre e fecha chaves, saque. Ó, pode ver que ele não acha, ou seja, não tem essa referência no meu arquivo. O que eu preciso fazer? Eu venho aqui na minha pastinha, tá? Eu deleto esse documento, E aí eu vou lá e compilo novamente. Quando eu compilar novamente, ele vai ter que recriar esse arquivo. E aí, quando eu recriar esse arquivo, ele vai reler todo o documento e vai perceber que saque não existe mais. E aí, como o saque não existe mais, ele agora tirou daqui. E ele atualiza todas as referências, tá? Não se preocupe, tá? Ele atualiza todas as referências, mesmo eu tendo deletado uma. Fechou? Essa era a última dúvida lá de referências, que é importante citar nesse tipo de coisa, porque senão a pessoa fica doida procurando. Mas o que eu fiquei de explicar para vocês era isso aqui, ó, cabeçalho e rodapé. Cabeçalho e rodapé é bem simples. Eu já defini essas coisas lá no preâmbulo, que é literalmente o que aparece aqui ou o que aparece aqui. Em que
tem essa seçãozinha aqui, ó, que é Page Style, tá? Aqui é o que eu escrevo sobre cabeçalho e rodapé. Lembrando, vale o mesmo conceito que a gente vê lá na tabela. Sempre que aparecer C é centralizado, R é à direita, L é à esquerda. Head é cabeçalho, Foot é rodapé, tá? Então, escrever alguma coisa no cabeçalho, você vai colocar, né, centralizado, você vai colocar aqui dentro, tá? Então, aqui não é mais introdução ao LaTeX, né? É script LX. E aí, a gente escreve o que está aqui dentro, né? Dentre os estilos tem o plain, o empty e o headings, né? Mas sempre utilizei o plain, tá? Que é a numeração apenas no rodapé. Ah, Nácia, como é que coloca a numeração no rodapé à direita ou então à esquerda, né? Aí eu tenho que literalmente pesquisar, mas é só muda o estilo, tá? Você só tem que configurar o estilo que você está selecionando. Sempre é assim, tá? E para você colocar a numeração, você coloca o page numbering. Fechou? Cabeçalho e rodapé é bem simples, tá? É isso que eu sei de cabeçalho e rodapé. Né? Quando você precisa de algum tipo de descrição, no mais deixa tudo vazio, se você não quer nada disso. Uma coisa que é interessante que eu lembrei, tá? Como é que você define as margens, né? Aproveitando aqui a deixa. Né? As margens do documento você define aqui, ó. Né? Quando você vai definir o pacote de geometria, né? Em que in é polegada, tá, gente? Então, top é a margem de cima, bottom, margem de baixo, left, margem da esquerda, right, margem da direita, todos estão com 1 polegada, tá? E o espaçamento entre linhas eu deixei como simples, on half spacing. Ah, eu quero espaçamento múltiplo, eu quero espaçamento duplo. É só pesquisar, que eu também vou fazer isso, tá? Qual é o comando, qual é a tag que a gente utiliza para poder aplicar esses espaçamentos no nosso documento. Fechou? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Opa, não, programação ainda não. Aproveitando lá a aulinha de matemática que eu esqueci de mostrar isso aqui, né? Tá aqui, eu separei algumas tabelinhas onde literalmente a gente tem alguns códigos e os seus respectivos tags, né? Suas respectivas tags, seus símbolos e as suas tags que a gente costuma utilizar, né, na matemática. Beleza, galera? Era simplesmente para explicar os tipos de arquivos, né? Porque que estava dando pau lá nas referências, como a gente configura cabeçalho e rodapé, margem da página ou espaçamento. Beleza, galera? Até a próxima aula. Valeu demais!